Olá, aqui é o professor Vítor Araújo e vamos agora falar sobre limites laterais no curso de cálculo. Tá? Nós estudamos no vídeo anterior o limite quando x tende para 2 desta expressão, x² menos 2x sobre x² menos 4, usando duas tabelas. Os dois tipos de aproximações que nós vemos nas tabelas são limites laterais. Quando x se aproxima de 2 por valores menores do que 2, dizemos que o x tende a 2 pela esquerda. Denotamos deste jeito, x tende para 2 com um menos ali em cima do 2. Temos assim, limite quando x tende para 2 menos, daquela função é 1 meio. Quando x se aproxima de 2 por valores maiores do que 2, dizemos que o x tende a 2 pela direita e denotamos x tende para 2 com mais ali em cima. Segue que o limite quando x tende para 2 à direita também é 1 meio, pelo que nós vimos no vídeo anterior. Okay? Okay? E, de fato, nós temos que o limite quando x tende para 2 também é 1 meio. Certo? Porquê? Porque os limites laterais são iguais, eles coincidem, se e só se o limite existe é igual aos limites laterais. Tá? Então, o limite de uma função, quando x tende para A, é um certo valor L, se e só se ele, o limite à direita e o limite à esquerda é o mesmo valor de L. Okay. Podemos também concluir o seguinte: se os limites laterais em A, uma faixa da função, existem, mas os limites à direita e à esquerda não são iguais, então o limite não existe. Okay? E se algum dos limites laterais em A não existe, então o limite também não existe. Okay? O limite, quando x tende para A de f de x, não existe. Temos assim uma ferramenta que permite concluir que certos limites não existem. Exemplo com uma função modular. Calcula o limite quando x tende para 0 de x sobre módulo de x. Okay? O gráfico da função está aqui representado. Ele é 1 quando x é positivo e é menos 1 quando x é negativo. Não está definido em 0. Okay? Então, é claro na figura, aqui para esta figura, que o limite quando x tende para 0 mais, quando x tende para 0 à direita é 1, para x se aproximando de 0 com valores positivos, e o limite quando x tende para 0 menos, à direita é menos 1, para x se aproximando de 0 com valores negativos. Okay? Como não pode haver dois valores distintos para o limite, sei que o limite não existe. O limite quando x tende para 0 desta função, ele não existe. Um outro exemplo, usando análise gráfica, usando gráficos, calculemos alguns limites aqui. O limite quando x tende para 2, à direita e à esquerda, e o limite quando x tende para 5. Observe que 2 não está no domínio de f. Okay. F não está definido em 2, por este gráfico aqui, mas ele está nos extremos do domínio. F está definido à esquerda de 2, está definido à direita de 2. Okay. Então, por um lado, tenho que o limite quando x tende para 2 à esquerda, para 2 menos, vai ser 3. E o limite quando x tende para 2 mais, para 2 à direita, é 1. Portanto, o limite quando x tende para 2 de g não existe. Certo? Por outro lado, o limite quando x tende para 5 à esquerda de g é 2. O limite quando x tende para 5 à direita de g também é 2. Okay? Portanto, o limite quando x tende para 5 de g de x é 2. Ele existe. Okay? Os dois limites laterais são iguais. Mas o f de 5 não é 2. Okay? Mas isto não tem nada a ver com o limite. Isto não afeta o limite aqui. Okay? Não importa o valor da função no ponto. É possível depois nós determinarmos algumas propriedades operatórias de limites, que nós vamos falar já daqui a pouco, e vão nos facilitar a vida para calcular certos limites.